Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, plenis sunt celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, foi Jesus para junto do mar da Galileia, e subindo ao monte sentou-se. Veio ter com ele uma grande multidão, trazendo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros, e lançavam a seus pés. Ele curou-os de modo que a multidão ficou admirada, ao ver os mudos a falar, os aleijados a ficar sãos, os coxos a andar e os cegos a ver. E todos davam glória a Deus de Israel. Então Jesus, chamando a si os discípulos, disse-lhes: Tenho pena desta multidão, porque há 3 dias que estão comigo e não tenho que comer. Mas não quero despedi-los em jejum, pois receio que desfaleçam no caminho. Disseram-lhe os discípulos: Onde iremos buscar num deserto pães suficientes para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou-lhes: Quantos pães tendes? Eles responderam-lhe: 7 e alguns peixes pequenos. Jesus ordenou então às pessoas que se sentassem no chão. Depois tomou os 7 pães e os peixes, e dando graças partiu-os, e foi-os entregando aos discípulos, e os discípulos distribuíram-nos pela multidão. Todos comeram até ficarem saciados, e com os pedaços que sobraram, encheram 7 cestos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, nesta alegria de podermos viver esse tempo do Advento, em que nos prepara, ou que devemos preparar-nos, para melhor celebrarmos as festas que se aproximam, vemos na nossa liturgia da Palavra de Deus hoje, que cria em nós uma grande expectativa e uma grande esperança. Na primeira leitura nós vemos a figura e a imagem de um banquete que o Senhor irá preparar para todos os povos. Nesse banquete que está ali representando o grande dia de podermos um dia também estarmos com o Senhor, o banquete no reino dos céus, esse como um sinal do banquete messiânico, o Senhor vai preparar para todos os povos um banquete das melhores iguarias, os melhores vinhos. Mas, para além de comer, nós vemos que o Senhor irá tirar o sofrimento daqueles que sofrem, tirar o véu que cobre todos os povos e destruir a morte para sempre. E ainda enxugar as lágrimas
de todas as faces e fará desaparecer da terra o opróbrio que pesa sobre o seu povo. Nós ouvimos e claramente está aqui nesse Evangelho que o reino de Deus já está a acontecer, porque Jesus é o reino de Deus. No Evangelho que acabamos de escutar, nós ouvimos claramente a imagem também do banquete, em que Jesus, em primeiro lugar, está numa região do Mar da Galileia, e muitos que sofrem ou que têm sede de escutar o Jesus vêm ao seu encontro. Mas o primeiro objetivo é colocar aos pés de Jesus todos aqueles que sofriam no corpo e também na alma. Os aleijados, os coxos, os cegos e muitos outros. E vemos que Jesus curou, enxugou as suas lágrimas, devolveu a dignidade de vida, devolveu-lhes a esperança, porque, como nós sabemos, Deus pode tudo. Para Ele nada é impossível. Então, outro ponto importante nesse Evangelho é poder ver que Jesus olha para aquela gente que está ali há 3 dias a caminhar com Ele para escutá-lo, para ser curado e libertos. Jesus sente compaixão. Quando chama os seus discípulos e diz para eles: tenho pena desta multidão, porque há 3 dias que estão comigo. No fundo, Jesus faz um convite aos seus discípulos para poderem também perceber-se do sofrimento das pessoas, para ter compaixão das pessoas. Os discípulos não estavam nem sequer atentos a isto. E nós vemos aqui a imagem de Jesus, um Deus que está sempre atento às nossas necessidades e sempre tem compaixão do seu povo. Quando Jesus pergunta para eles, quando Jesus diz para eles que não quer despedi-los em jejum, a preocupação deles: onde vamos encontrar pão para toda esta gente? Ainda longe de compreender aquilo que era o sentimento de Jesus. Um sentimento de Deus, que é Pai, um sentimento de um irmão presente. Aquele que sente compaixão do seu povo, também deseja que os seus discípulos também assim possam perceber aqueles que estão a sofrer do seu lado. Jesus convida-os, então, a perceber e fazer parte, ou tomar parte, do sofrimento dos irmãos. É aqui que entra outro ponto importante no Evangelho, que é a partilha. Mas Jesus faz uma pergunta também crucial: quantos pães tendes? De forma que ali apareceram apenas alguns pães e alguns peixes. Mas o que era aquilo para tanta gente? Entra aqui para nós um sentido importante de comunhão, comunidade, de partilha. Jesus também pergunta para mim e também pergunta para você: quantos pães tendes? Quantos podes oferecer àquele que passa fome do teu lado, àquele que passa necessidade, que você conhece? Quantos pães tendes? Um convite, nesse tempo difícil em que muitos sofrem o desemprego, ou mesmo a necessidade de pão, até mesmo de vestir. O Senhor quer também que nós façamos parte desse reino de Deus, que é amor e que é partilha. Por isso, desafia-nos como desafiou os seus discípulos, fazendo o convite para poder também estarem atentos às necessidades mais simples e comuns das pessoas. 7 e alguns peixinhos. Esse número 7, que sempre quer com certeza a Sagrada Escritura aqui mostrar para nós que é numa totalidade universal. O Senhor convida-nos também a olhar
não somente para aqueles que estão ao nosso lado, que creem como nós, mas que deve também estender-se para todos, porque o reino de Deus, como nós ouvimos na primeira leitura, é o desejo de Deus oferecer um grande banquete para todos os povos. Não diz um ou outro, mas todos os povos. Essa partilha que o Senhor apresenta, dando graças a Deus, entrega aos discípulos para que eles mesmos possam servir, possam distribuir por aqueles que estão ali sentados e sedentos desse amor de Deus e sedentos do pão, que também deve saciá-los. Nesse tempo do Advento, é também um tempo sensível, como nós já sabemos, de vigilância, de oração mais forte, mas também é um tempo que desafia-nos a olhar para os mais pequenos. Jesus, nós sabemos, veio a este mundo como um pequeno, pobre, indefeso. Nasceu em uma manjedoura, em um lugar onde ficavam os animais, não tinha teto, não tinha aquilo que era necessário, com certeza. Por isso, o Senhor, com este sinal da sua vinda entre nós, convida-nos a olhar para as coisas sensíveis desse mundo, porque estamos habituados sempre a procurar coisas grandes, coisas maiores, coisas estupendas, e não costumamos olhar na simplicidade das coisas aquilo que está ao nosso redor. Então Jesus vem convidar-nos a termos esta sensibilidade para também olharmos para aquilo que está ao nosso redor e que muitas vezes não enxergamos porque é muito pequeno, porque é simples e porque estamos habituados nos dias de hoje a sempre olhar para o grande, para o maior e para o melhor. Peçamos ao Senhor a graça, por intercessão de Maria, de poder escutar esse Evangelho com esperança, mas também comprometidos naquilo que o Senhor apresenta para nós, e termos esta sensibilidade de poder partilhar o pão que nós temos com aqueles que mais precisam, e de poder olhar com esperança diante dos sofrimentos da nossa vida, que temos um Deus, que podemos confiar nele, como diz mesmo a própria leitura primeira que escutamos. Este é o nosso Deus. É Ele que está sempre por nós. É Ele que intercede por nós e que nos dá todas as suas graças, tirando as nossas dores e dando-nos o conforto da esperança. Para aqueles que vivem no sofrimento, na tristeza ou desiludidos, coloquemos então diante do Senhor estas pessoas. Peçamos a Deus que elas tenham esperança em Deus, que venha a este mundo e que tenha compaixão de nós. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.